É 19 de novembro de 1944. Nas profundezas sob a chancelaria do Reich, em Berlim, em um complexo de bunkers que cheira a concreto úmido e fumaça de cigarro velho, uma reunião está prestes a acontecer que exporá o núcleo econômico apodrecido do Terceiro Reich. Lá fora, bombardeiros aliados da Segunda Guerra Mundial estão transformando cidades alemãs em paisagens lunares. Na frente oriental, forças soviéticas estão esmagando o grupo de exércitos centro. No oeste, tropas americanas e britânicas estão abrindo caminho em direção ao Reno. Mas dentro deste labirinto subterrâneo, Adolf Hitler está prestes a receber notícias que são, à sua maneira, mais devastadoras do que qualquer derrota militar. A Alemanha nazista está completa, total e irreversivelmente falida. O homem que entregará esta mensagem catastrófica é Lutz Graf Schwerin von Krosigk, o ministro das Finanças do Reich. Ele é o ministro das Finanças de Hitler desde 1932, um resquício da República de Weimar, um advogado treinado e especialista financeiro que assistiu com horror crescente enquanto o regime nazista gastava a Alemanha até o esquecimento. Esta noite ele carrega consigo uma pasta de couro contendo documentos que expõem o apocalipse financeiro enfrentando o Terceiro Reich. Suas mãos tremem levemente enquanto desce as escadas para o Führerbunker. Ele sabe que o que está prestes a fazer pode custar sua vida. Para entender o significado deste momento, precisamos voltar a 1933, quando Hitler primeiro chegou ao poder. O milagre econômico nazista que o ministro da propaganda Joseph Goebbels alardeava ao mundo foi construído sobre uma fundação de contabilidade criativa, gastos deficitários e fraude descarada. O arquiteto de Hitler desta ilusão econômica foi Hjalmar Schacht, o presidente do Reichsbank e ministro da Economia. Schacht criou um sistema de financiamento sombra chamado Letras MEFO, nomeadas após a Metallurgische Forschungsgesellschaft, uma corporação fantasma estabelecida unicamente para disfarçar gastos governamentais em rearmamento. Veja como funcionava. Empresas alemãs que fabricavam armas seriam pagas não em dinheiro, mas em letras MEFO, essencialmente IOUs emitidos por esta empresa de fachada, mas garantidos pelo governo. Essas letras podiam ser usadas como dinheiro, negociadas entre empresas ou resgatadas no Reichsbank, mas não apareciam no orçamento oficial do governo. Era prestidigitação financeira em escala massiva. Entre 1934 e 1938, a Alemanha emitiu 12 bilhões de marcos do Reich em letras MEFO. Para colocar isso em perspectiva, isso era aproximadamente equivalente ao orçamento nacional alemão inteiro por 2 anos. Tudo oculto da vista pública. Tudo criando a ilusão de que a Alemanha nazista estava se rearmando sem entrar em dívida. Mas Schacht sabia que era um castelo de cartas. Em 1939, ele estava advertindo Hitler de que o sistema era insustentável. As letras MEFO estavam vencendo, e não havia como pagá-las exceto imprimindo mais dinheiro, o que desencadearia hiperinflação como a Alemanha havia experimentado em 1923. Os avisos de Schacht foram ignorados. Quando persistiu, foi removido de sua posição como presidente do Reichsbank em janeiro de 1939 e despojado de seu papel como ministro da Economia em novembro daquele ano. A mensagem era clara. Hitler não queria realidade financeira. Ele queria dinheiro para a guerra. Com Schacht fora, as comportas se abriram. O Ministério das Finanças do Reich, sob a liderança cada vez mais desesperada de Schwerin von Krosigk, começou simplesmente a imprimir dinheiro. Notas de marco do Reich saíam das impressoras em denominações cada vez maiores. Mas Hitler tinha uma solução temporária para o problema da inflação. Conquista. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, não apenas tomou o território, saqueou o tesouro do país, apreendeu suas reservas de ouro e extraiu custos de ocupação que equivaliam à escravidão econômica. A Polônia foi forçada a pagar pelo privilégio de ser ocupada, enviando centenas de milhões de marcos do Reich para Berlim todo mês. Este se tornou o padrão. Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França.
Cada nação conquistada se tornou um estado tributário forçado a pagar enormes custos de ocupação. Só a França foi compelida a pagar 20 milhões de marcos do Reich por dia, depois aumentado para 25 milhões. Estes não eram pagamentos por despesas reais de ocupação. Eram tributos, pura e simplesmente, saque sistemático disfarçado de taxas administrativas. O dinheiro fluía para Berlim, sustentando as finanças do Reich e permitindo que Hitler continuasse a guerra sem que o povo alemão sentisse o peso econômico total do conflito. Mas a conquista trouxe um prêmio ainda mais lucrativo: trabalho forçado. Em 1944, há mais de 7 milhões de trabalhadores estrangeiros na Alemanha, a maioria deles trazidos à força de territórios ocupados. Trabalham em fábricas, fazendas e minas, recebendo salários de fome ou nenhum salário. Isso não é apenas moralmente monstruoso, é economicamente vital para o Reich. Sem este enorme contingente de trabalho escravo, a produção de guerra alemã teria colapsado anos antes. Toda a economia alemã se tornou dependente do que equivale à escravidão em escala industrial. Depois há o Holocausto, e devemos confrontar isso diretamente. O assassinato sistemático de judeus europeus é também um crime econômico de proporções impressionantes. Quando famílias judias são deportadas, seus ativos são confiscados. Casas, negócios, contas bancárias, apólices de seguro de vida, joias, arte, até as roupas de seus corpos, tudo é confiscado e vendido. O Reichsbank tem departamentos especiais dedicados a processar os pertences de judeus assassinados. Dentes de ouro são derretidos em barras. Cabelo é usado para propósitos industriais. A exploração econômica continua mesmo além da morte. Em 1944, o regime nazista roubou um estimado 100 bilhões de marcos do Reich em ativos de vítimas judias por toda a Europa. Este roubo está ajudando a financiar os próprios campos de extermínio, onde as vítimas estão sendo assassinadas. Mas em novembro de 1944, até este rio de riqueza roubada está secando. Os territórios que a Alemanha controlava estão encolhendo. A França foi libertada. O Exército Vermelho está avançando pela Polônia. Os pagamentos de ocupação pararam. O sistema de trabalho escravo está interrompido conforme trabalhadores são libertados ou fogem. E o custo da própria guerra se tornou astronômico. A Alemanha está gastando mais no militar a cada mês do que o orçamento anual inteiro do Reich de 1933. A Luftwaffe sozinha consome recursos equivalentes ao produto interno bruto de um país de médio porte. A Wehrmacht precisa de substituição constante de tanques, caminhões, armas e munição. Tudo sendo destruído mais rápido do que pode ser fabricado. O próprio povo alemão está sendo espremido até a última gota. Títulos de guerra, que foram inicialmente comercializados como investimentos patrióticos, se tornaram obrigatórios. Trabalhadores veem deduções automáticas de seus contra-cheques. Famílias são pressionadas a comprar títulos que não podem pagar. E esses títulos são essencialmente sem valor. Promessas de pagamento, apoiadas por um governo que não tem como honrar essas promessas. Em 1944, alemães foram forçados a comprar mais de 400 bilhões de marcos do Reich em títulos de guerra. É dinheiro que nunca será reembolsado. O racionamento se tornou cada vez mais severo. A ração diária de comida para um trabalhador alemão normal caiu para cerca de 2.000 calorias, apenas o suficiente para sustentar a vida. Carne está cada vez mais escassa. Manteiga é um luxo. Até batatas, o alimento básico da dieta alemã, estão em falta. Roupas são racionadas. Sapatos são racionados. Carvão para aquecimento é racionado. O povo alemão está sendo solicitado a sacrificar tudo pela guerra total. Mas a verdade é que não há mais nada para dar. E a infraestrutura do Reich está desmoronando. A campanha de bombardeio aliada destruiu não apenas fábricas e ferrovias, mas os próprios órgãos da economia alemã. As minas de carvão do Ruhr estão produzindo em uma fração de sua capacidade. Refinarias de petróleo foram sistematicamente destruídas. Sem combustível, os tanques e aeronaves restantes da Wehrmacht estão se tornando pedaços inúteis de metal. O programa de petróleo sintético da Alemanha, que deveria libertar o Reich da dependência de petróleo estrangeiro,
requer enormes quantidades de eletricidade e carvão. Ambos estão agora em falta desesperada. Esta é a situação que Schwerin von Krosigk veio apresentar a Hitler nesta noite de novembro. Ele tem consigo demonstrações financeiras detalhadas, números de produção e projeções. Os documentos mostram que a dívida total da Alemanha agora excede 400 bilhões de marcos do Reich. O déficit anual está rodando em mais de 60 bilhões de marcos do Reich. As receitas fiscais colapsaram conforme negócios falham e trabalhadores são mortos ou recrutados. O Reichsbank está imprimindo dinheiro tão rápido que a inflação está começando a espiralar fora de controle, apesar de controles de preços rígidos que são impostos pela ameaça de morte. Hitler está em um de seus humores cada vez mais comuns e terríveis. Tem dormido mal, dependendo de coquetéis de drogas administradas por seu médico pessoal, Dr. Theodor Morell. Sua mão esquerda treme com o que provavelmente é a doença de Parkinson. Seu rosto está cinza, seus olhos fundos. Parece décadas mais velho que seus 55 anos. Ao redor dele, na sala de conferências do bunker, estão o séquito usual de puxa-sacos e verdadeiros crentes. Martin Bormann, seu secretário pessoal e guardião. Albert Speer, o ministro de armamentos, que manteve a produção de guerra alemã funcionando através de gênio organizacional e exploração implacável. Hermann Göring, em desgraça mas ainda presente, seu vício em morfina e corrupção bem conhecidos de todos. E Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, magro e fanático. Von Krosigk começa sua apresentação. Fala na linguagem seca e precisa de um contador, mas a mensagem é clara. A Alemanha não pode continuar a guerra. O dinheiro acabou. As contas estão vencendo. O marco do Reich está à beira do colapso completo. Trabalhadores alemães estão sendo pagos em moeda que logo será inútil. As reservas cambiais estão esgotadas. Não há ouro restante. Os ativos que foram confiscados de territórios ocupados foram gastos. Não sobrou nada. Hitler interrompe repetidamente, sua voz subindo em raiva. Ele não quer ouvir sobre limitações financeiras. Fala, em vez disso, de armas maravilhosas que virarão a maré. Os foguetes V2 que estão caindo sobre Londres. As aeronaves a jato que varrerão os aliados dos céus. O novo U-Boat tipo 21 que fará a Grã-Bretanha passar fome. Schwerin von Krosigk tenta explicar que armas maravilhosas custam dinheiro. Dinheiro que a Alemanha não tem. As fábricas produzindo essas armas requerem recursos que não podem ser obtidos. Os trabalhadores construindo-as precisam ser pagos e alimentados. Speer apoia a avaliação de Schwerin von Krosigk, embora cuidadosamente. Speer sabe que a produção de armamentos atingiu seu pico e agora está em declínio. A produção de carvão em outubro estava 30% abaixo dos níveis de janeiro. A produção de aço caiu 40%. O sistema de transporte está em caos com pontes destruídas e locomotivas destruídas. Mesmo quando armas são produzidas, muitas vezes não podem ser movidas para a frente. Tanques ficam em pátios de fábrica por semanas, esperando o transporte ferroviário que nunca chega. Goebbels, no entanto, contra-ataca com vitórias de propaganda. Fala do moral alemão, da vontade do povo de resistir, da ofensiva das Ardenas que está sendo planejada. Um ataque massivo através das florestas da Bélgica, que dividirá os exércitos aliados e recapturará Antuérpia. Se esta ofensiva tiver sucesso, Goebbels argumenta, comprará tempo para uma solução política. A aliança entre a União Soviética e os aliados ocidentais é antinatural. Ela se fraturará. A Alemanha só precisa aguentar. Hitler se agarra a isso. Ele não quer discutir falência. Quer discutir a ofensiva das Ardenas, que mais tarde será conhecida como a Batalha do Bulge. Está convencido de que mais uma vitória decisiva mudará tudo. Não importa que a Alemanha tenha virtualmente nenhuma reserva de combustível para tal operação. Não importa que a ofensiva consumirá as últimas reservas estratégicas da Alemanha sem plano B se falhar. Hitler decidiu. Von Krosigk faz mais uma tentativa. Ele expõe o que falência significa em termos práticos. O exército não pode ser pago. Fornecedores se recusarão a entregar mercadorias. O sistema de racionamento quebrará completamente. A administração civil colapsará. Haverá caos, fome, talvez revolução.
Ele lembra Hitler de 1918, quando a frente interna da Alemanha colapsou e forçou o Kaiser a abdicar. Está sugerindo, tão cuidadosamente quanto possível, que a Alemanha deveria buscar termos antes que o desastre completo tome conta do país. Isso é demais para Hitler. Ele se levanta de sua cadeira, batendo a mão na mesa. Schwerin von Krosigk não entende nada sobre força de vontade, sobre o poder do espírito alemão, sobre a providência. Hitler lança-se em um de seus monólogos cada vez mais descontrolados. Fala de Frederico o Grande, que estava cercado por inimigos e à beira da derrota na Guerra dos 7 Anos, quando sua inimiga, a imperatriz Elizabeth da Rússia, morreu repentinamente, mudando toda a situação estratégica. A Alemanha só precisa aguentar até que a coalizão inimiga colapse. Roosevelt está velho e doente. Churchill está perdendo apoio político. Stalin inevitavelmente entrará em conflito com o Ocidente. A reunião termina sem resolução. Von Krosigk deixa o bunker com sua pasta cheia de relatórios financeiros não lidos. Nada mudou. Hitler mais uma vez rejeitou a realidade em favor da fantasia. O ministro das Finanças sobe as escadas de volta ao nível do solo, exausto e derrotado. Ele sabe o que está vindo. Colapso econômico completo seguido por catástrofe militar. E ainda assim, a Alemanha continuará lutando por mais 5 meses e meio. O Reichsbank continuará imprimindo dinheiro. Trabalhadores continuarão aparecendo nas fábricas por salários que compram menos a cada dia. Soldados na frente lutarão sem suprimentos adequados, munição ou esperança de vitória. A maquinaria do Estado nazista moerá adiante mesmo quando seu combustível acaba, impulsionada por terror, propaganda e a pura incapacidade da maioria dos alemães de imaginar o que vem depois. A ofensiva das Ardenas será lançada em dezembro, alcançando surpresa inicial, mas finalmente fracassando conforme forças alemãs ficam sem combustível a apenas milhas de seus objetivos. Speer relatará em janeiro de 1945 que a produção de armamentos alemã se tornou impossível devido à falta de matérias-primas. Em fevereiro, o Reichsbank silenciosamente parará de publicar números de oferta monetária porque são embaraçosos demais. Em março, o marco do Reich será inútil fora da Alemanha, e dentro da Alemanha, pessoas cada vez mais recorrerão ao escambo. Mas nesta noite, em novembro de 1944, tudo isso ainda está por vir. O que importa é que o contador de Hitler mostrou-lhe a verdade. Mostrou-lhe que a Alemanha estava falida, que a guerra era financeiramente insustentável, que o desastre era inevitável, e Hitler escolheu não acreditar. Escolheu fantasia sobre realidade, propaganda sobre matemática, força de vontade sobre economia. Essa escolha condenaria centenas de milhares mais de pessoas à morte em uma guerra que já estava perdida, lutada por um governo que já estava falido, a serviço de uma causa que estava condenada desde o início. O sistema econômico nazista foi construído sobre roubo, escravidão e fraude. Requeria expansão constante para sobreviver, conquista constante para alimentar seu apetite voraz por recursos. Quando essa expansão parou, quando os territórios conquistados começaram a escapar, toda a estrutura foi revelada como oca. Não havia milagre econômico, nenhum gênio do planejamento nazista. Havia apenas fraude contábil em escala nacional, apoiada pelo regime mais brutal da história moderna. E quando o contador finalmente disse a verdade, foi ignorado, porque a verdade era terrível demais para aceitar. O Reich afundava em seu próprio mar de dívidas, mas Hitler preferia acreditar em milagres do que em planilhas. Se esta história te chocou tanto quanto deveria, não deixe ela parar aqui. Inscreva-se no canal agora para descobrir mais verdades enterradas da Segunda Guerra Mundial, os segredos financeiros, as decisões fatais e os momentos em que a realidade foi ignorada até ser tarde demais. Deixe um comentário. Você acha que alguém poderia ter parado Hitler antes do colapso final? E antes de sair, veja o vídeo que estamos recomendando logo abaixo. Ele está diretamente ligado a esta história e vai completar o que você acabou de descobrir. Não perca. A verdade continua.